Muito bom dia, amigos. Hoje nós estamos na 7ª aula do nosso curso de Literatura Clássica e Antropologia Cristã. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante, que é a Divina Comédia e os Novíssimos do Homem, Literatura Clássica e Antropologia Cristã. Vamos começar com Dante Alighieri, o maior poeta da literatura italiana. Vamos começar e vamos terminar com ele. Nasceu em Florença, 1265, veio a falecer em Ravenna, 1321, de família nobre, mas decadente economicamente. Nós temos, na sua vida, a inspiração de Beatriz Portinari, falecida em 1290, que foi a sua musa inspiradora. Em uma outra obra sua, chamada Vita Nuova, ele conta a história de seu amor por Beatriz. Parece que se encontraram somente uma ou no máximo 2 vezes na vida, quando ela tinha 8, 9 anos. Mas é assim, os poetas têm que ter a sua musa inspiradora e Beatriz é a figura dominante. A paisagem, o entorno é Florença, sua cidade, sua pátria, amada e odiada ao mesmo tempo, como se poderá ver. Dante estudou filosofia com os dominicanos, conhecia, portanto, muito bem São Tomás de Aquino. Conviveu com papas como Nicolau V, Celestino V, Bonifácio VIII, Clemente V. Se meteu também na política. Por causa das desavenças, das suas opiniões, como o nome já diz, opináveis, legítimas, foi condenado por seus inimigos a 2 anos de prisão e 5.000 florins. E, além disso, ameaçaram de ser queimado vivo, coisas que se faziam. Talvez não era de verdade essa afirmação, mas muito pouco amável. E ele ficou, então, nesse dilema: ou exílio ou espera uma anistia. Para não correr risco, foi para o exílio. Aproveitando, ganhou uma cátedra em Bolonha. E depois, como é que ele vai descontar isso? Na sua obra. Na sua obra, e principalmente no Inferno, ele vai colocar diversas personalidades da época, principalmente os seus inimigos. A Divina Comédia tem uma história de composição, de 1307 a 1321. Se dá o nome de comédia, mas, na realidade, pensando bem, é uma tragédia. Vamos ver do inferno, depois se vai para o céu, mas grandes desastres, tristezas, depois alegria. O nome Divina foi acrescentado posteriormente em 1515, e não por ele. Em tudo isto, quem é o seu guia? Então, ele vai fazer um grande percurso e precisa de um guia, porque ele não conhece nem inferno, nem purgatório, nem céu. Esse vai ser Virgílio. Virgílio, o grande poeta romano, que escreveu a Eneida. Ele representa a ciência humana. Dante o chama e diz: você que sabe tudo. Era um grande admirador de Virgílio mesmo, então ele vai ser seu guia no limbo, no inferno e no purgatório. Porque, sendo pagão, não sendo batizado, segundo a filosofia e teologia da época, não podia entrar no céu. Nós vamos tratar isso depois. Mas Virgílio fala com Beatriz, que acompanhe Dante até o céu. Virgílio é cavalheiro e entrega e passa a função de Cicerone para a amada de Dante Alighieri. Beatriz é o guia de Dante após a colina do purgatório e na subida até o céu empíreo, o paraíso. E, para isso, ele vai conhecer o saber de Deus, a ciência divina e o amor. Além disso, isso aqui são pré-requisitos para entrar no céu: conhecimento e amor a Deus. A Divina Comédia ela se transcorre
com o encontro com grandes personagens e diálogos. O que a gente vê nesses diálogos é a própria humanidade, com seus pecados, a sua purificação e a sua ascensão até a fonte do saber e do amor. Aqui está uma paisagem idílica, Dante e Beatriz. A gente vê por meio das árvores lá um sol que se põe. É o sol que se põe de quem? Da vida. Esse quadro permite muitas interpretações, mas está aqui o idílico, esse amor quase que platônico entre os dois amantes, ou só Dante a amava, ela não tinha muito. Vamos fazer agora um percurso pela poesia, um mínimo para a gente entender. Vamos ler Bocage, né? Depois um soneto, 14 linhas, né? 4, 4, 3, 3. Meu ser evaporei na lida insana, do tropel das paixões que me arrastavam. A cego eu cria, a mísero eu sonhava, em mim quase imortal a essência humana. De inúmeros sóis a mente ufana, existência falaz me não dourava. Mas eis sucumbe a natureza escrava, ao mal que a vida em sua origem dana. Prazeres sócios meus e meus tiranos, esta alma que sedenta em si não coube, no abismo vos sumiu dos desenganos. Deus, ó Deus, quando a morte a luz me roube, ganhe num momento o que perderam anos, saiba morrer o que viver não soube. O que eu vou tirar aqui em primeiro lugar, essa é a rima. Vamos olhar para a última palavra de cada verso. Então, insana rima com humana, o primeiro quarteto lá. Arrastava com sonhava. Então, Ana é A, humana é A, repete. Arrastava, sonhava é B. Ufana, ufana é Ana, é A de novo. Dourava, escrava, B. Dana, A. Depois muda o ritmo, são 3 agora. Tiranos, desenganos. Então, C. Né? Depois, não coube, vão para o verso de baixo, a luz me roube. D. Depois, perderam anos, C, e soube, D de novo. Então, ele volta com um C. Então, olha só, CD. Então, é tudo isso, todos esses versos estão encadeados. Toda a Divina Comédia está escrita assim. Imagine, né? Um poeta tem que ser realmente um gênio da língua. Às vezes ele sai aqui, o Bocage sai com um português que parece errado. Perderam anos. Mas a língua permite que, às vezes, a gente faça a concordância, não com o sujeito, mas com o predicado. Perdeu o quê? Perdeu anos, umas liberdades poéticas. Mas, além da forma, que já nos interessa, é uma grande coisa para a gente ver como o Dante trabalhou, aqui o próprio Bocage é uma amostra da trajetória humana. No tropel das paixões, a primeira fase da sua vida, que estava cego, sonhava, as paixões o arrastavam. A essência humana, é isso que está borbulhando dentro de nós. Tudo aquilo parece que é ouro, mas nos torna escravos. Sócios meus e meus tiranos. E a alma não pode, né? A alma não pode, não aguenta. Mas no fim da vida tem um clamor para Deus. Deus, ó Deus, quando eu morrer, né? Que eu tenha um pouco de lucidez num só momento. Eu perdi anos, mas que eu saiba morrer bem. Que saiba morrer bem aquele que não soube viver, que sou eu mesmo. Então, essa trajetória vai fazer Dante na Divina Comédia. 100 cantos. Né? Que é o primeiro introdutório, depois 33, inferno, céu e paraíso. Tercetos para ele, olha lá, 3. E tem poesia e rima. E como é que é? Olha só, da nossa vida em meio da jornada, achei-me numa selva tenebrosa,
tendo perdido a verdadeira estrada. Dizer qual era é coisa tão penosa, desta brava espessura a asperidade, que a memória relembra ainda cuidadosa. Na morte há pouco mais de acervidade, mas para o bem narrar lá deparado, de outras coisas que vi, direi verdade. Contar não posso como tinha entrado, tanto sono os sentidos me tomara, quando hei o bom caminho abandonado, depois que a uma colina me cercara. Então, olha só, é A, jornada, estrada. B, tenebrosa, penosa, cuidadosa. O C, ele introduz asperidade, acerbidade e verdade. Depois ele vai para um A', deparado, próximo de jornada. A', C, A', B', A, B'. E se você vai olhando, realmente é um esforço muito grande. Mas agora vem um ponto e vírgula aqui, uma parada e dizer, se você compara isso com o original, diz, puxa, mas que tradução mais livre, não está dizendo exatamente o que diz o poeta. Mas a ideia é manter a sonoridade, a ideia é manter a rima. E para manter a rima, eu tenho que escolher as palavras, não só a tradução da última palavra de cada verso. Então, o tradutor tem que ser um poeta, porque senão não consegue fazer. Bom, vamos em frente, sabendo que tem toda essa forma, é isso que dá beleza e sonoridade ao poema. Então, nós temos cantos. Em cada canto, são 100 cantos, 1, 33, 33, 33. Canto 1. É bom isso, porque a gente sabe o que vai acontecer e isso ajuda a entender e ajuda a encontrar as passagens que a gente quer na segunda leitura. Resumo: Dante, perdido numa selva escura, erra nela toda a noite. Saindo ao amanhecer, começa a subir por uma colina, quando lhe atravessam a passagem uma pantera, um leão e uma loba, que o repelem para a selva. Aparece-lhe então a imagem de Virgílio, que o reanima e se oferece a tirá-lo de lá, fazendo-o passar pelo inferno e pelo purgatório. Beatriz depois o guiará ao paraíso. Dante o segue. Bom, é preciso ter um pouco de noção e conhecimento clássico das palavras, da língua. Por exemplo, Dante perdido numa selva escura erra. Erra é errar, mas não é só o errar que eu escrevi mal uma palavra. É andar errante, é de um lado para outro. É claro que há uma analogia. Quem erra está indo, escrevendo exceção com 4 S, está tentando se aproximar de uma maneira ou de outra, e talvez não consegue. E aparece nele também, nesses versos, certos mistérios. Pantera, leão e lobo. E a loba, se é loba, a gente já pensa em Roma, não é verdade? Então, ele já vai depois nos dizer isso, o que é cada coisa. Né? E também há pés de página, em meio. O que é em meio? No meio da minha vida, né? Então, ele vai falando em meio. O que é o meio da vida aqui? Né? Preciso saber. Em meio, aos 35 anos, que foi o dia de 25 de março de 1300, ano no qual Bonifácio VIII proclamou o primeiro jubileu de ouro, nos anos exatos. Tenebroso, tenebrosa, a selva dos vícios humanos, a pantera, símbolo da luxúria e da fraude, e politicamente de Florença, amada e odiada. Leão, símbolo da soberba e da violência, politicamente a França, loba, símbolo da avareza e da incontinência, politicamente a Cúria Romana. E assim vai. Né? Assim se vai dando o que a interpretação impede página. E, às vezes é interessante a gente fazer a interpretação sem olhar o pé de página, porque pouco a pouco a gente vai trazendo lá do fundo uma formação que a gente teve, etc. Alguém, quem é esse alguém? Poeta Virgílio Maro,
símbolo da razão, do espírito humano, da alma naturalmente boa. Entre feltro e feltro, é Monte Feltro e Feltro. São famílias romanas, etc. Né? Espírito melhor, é Beatriz. Muito bem. E aí vai. E aí o diálogo com os clássicos gregos, porque então ele conhecia. Ele é um grande humanista, então, 1250, 1300, já havia um renascimento em Florença, embora cronologicamente a gente queira jogar mais para mais tarde, mas havia já o conhecimento de Roma e Grécia. E aí vem, então, os diálogos assim, lá com pessoa. Tanto que o vejo nesse grão deserto grande. Tem compaixão de mim, bradei trânsito. Quem quer que seja, sombra o homem certo. Homem não sou, tornou-me, mas hei sido. Paz lombardo eu tive, sempre amada. A Mântua lhes foi. Haviam lá nascido. Nasci de julho em era retardada. Vivi em Roma sobre o bom Augusto, quando em deuses havia a crença errada. Poeta, decantei feitos do justo, filho de Anquises, que de Troia veio, depois que Ilion soberbo foi combusto. Então, o que ele vai dizendo, né? Homem não sou, mas já fui. Quer dizer, então é uma alma penada. Paz lombardo, né, de Mântua. Então, eu tenho que saber que quem está falando tem pais que vieram de Mântua. Nasci de Júlio em era retardada, na era de Júlio César. Viveu em Roma também em Augusto, né, mais tarde, e cantou depois. Os deuses havia a crença errada, o cristianismo não tinha chegado ainda e se acreditava em Júpiter, né, em Vênus, etc. Poeta, ele foi poeta, decantei feitos do justo, filho de Anquises. Pronto, aqui matou. Né? Para quem tem a cultura, um pouquinho de cultura clássica, quem leu a Odisseia, né? Então, pronto, já sabe que aqui é Odisseu quem está falando aqui, né? Que é o filho de Anquises, o pai de Iulo. Né? Desculpa, não é o Odisseu. Pronto, já vamos chegar lá. Né? Que de Troia veio depois que Ilion, soberbo, foi combusto. Troia e Ilion é a mesma coisa. Ilíada, ok, está aí a Ilíada, é a cidade de Troia. E ela foi queimada. E dali foge o nosso herói, que vai fundar Roma. E passa depois por Cartago, tem os amores lá com Dido, etc. Então, figura o conhecimento dos clássicos gregos e também das figuras mitológicas. Isso é um prato forte para os ilustradores, como Gustave Doré e William Blake. Estão aqui, nós vemos aqui lá esse pico de pena aqui, nesse preto e branco aqui, realmente muito muito bom, muito fortes são eles, né? Cérbero, por exemplo, o demônio do poço, que aqui está. Depois a gente dá um zoom para ver aqui, né? Então, aquelas três cabeças aqui de um cachorro com as três cabeças, e esse que foi dominar e batalhar com ele foi um dos trabalhos de Hércules, um dos 12. Está aqui o Hércules dominando, amarrando aqui o Cérbero aqui num mosaico. Tá aí. Aparecem também os centauros, né? O principal deles é Quiron, protetor de Aquiles, que está lá na constelação do Sagitário. Sagitário é aquele que porta as flechas, a sagita, né, agitada, que vem e dá as flechadas. Quem dá as flechadas são todos esses centauros, exímios manejadores aqui dessa arma, que nós vemos nessa ilustração, né? Que corre, gira, tem quatro patas e vai lá, e cabeça, inteligência de homem, e aí vai. Quais são as circunstâncias aqui?
circunstâncias, já falamos, né, o ano santo proclamado por Bonifácio VIII e começou no dia 7 de abril de 1300. Controvérsias, né? Todo mundo hoje tudo se contesta, né? Se Beatriz era uma pessoa concreta ou uma metáfora. É um pouco de teologia, ela representa o amor puro, é uma vida pessoal fervilhante. De fato, não inspira muito, quer dizer, ele tem um amor platônico, um rosto que o marcou para o resto da vida, mas não conhece a fundo Beatriz, né? Mas a Beatriz que ele idealiza tem mais força do que qualquer Beatriz verdadeira. Beatriz representa a mulher, a mãe, a irmã, a amada, né? O sorriso de Beatriz. Por esse sorriso ele vai até o quinto dos infernos. Representa também a delicadeza de todos os sentimentos humanos contra as abstrações filosóficas. E muita gente faz reprovações a Dante, mas o fato é que quem fez reprovação, a gente mal sabe o nome, e o Dante Alighieri, né, 700 anos depois, aí está ele. Muito bem, ele vai se arrepender, né, depois, ao ouvir o canto dos anjos, com a cabeça baixa, vai dizer, em te Domini esperava, em ti, Senhor, eu esperei. E Beatriz brilha mais, porque Beatriz reflete o rosto, reflete o amor de Deus. Ele, ao olhar para Beatriz, se converte e se torna melhor, e vai para uma vida de conversão. No meio da sua vida, ele caiu em si. Caiu em si, depois desse sonho, ele muda de vida, aquilo foi altamente impactante. Podemos dizer que é o retrato de Dorian Gray ao contrário, porque o retrato de Dorian Gray ia ficando cada vez pior, cada vez mais feio, à medida em que o retratado, o próprio Dorian, ia cometendo crimes, assassinatos, desprezos, levar pessoas ao suicídio. Ele ia ficando pior, o retrato ia ficando pior. Agora, a alma do ser humano, a alma de Dante, quanto mais faz o bem, a sua alma mais bonita fica, mais brilha. O próprio rosto de Beatriz brilha, reflete Deus, e esse rosto de Beatriz, com esse seu sorriso, se reflete em Dante também. Os amigos, as pessoas que estão à nossa volta, nos levam, podem nos levar para o bem. Visão geral do inferno. Puxa vida, sai de perto, muda de canal, né? Onde está o inferno? Está embaixo de Jerusalém. Nós temos aqui nesse diagrama, não vamos ler tudo aqui, depois vocês leem com calma ou para a projeção e leem aqui, ou melhor ainda, leiam o original. Aqui é só para dar uma ideia. Jerusalém, aqui estão as 3 cruzes, 3 morros. Na realidade, é uma colina só, né? Mas por representação, aí isso vale. Então, essa aqui, eu vou descendo aqui, né? Vou descendo aqui para baixo até chegar no centro da Terra, onde está Lúcifer, a 9ª esfera. Depois nós vamos sair pelo outro lado da Terra, nos antípodas, para o purgatório e para o céu, e vamos ver na segunda parte aqui. Então, a selva escura onde Dante se encontra perdido é esse montículo que está aqui à esquerda e é uma porta, né? Uma passagem aqui. Virgílio resgata o poeta por encargo de Beatriz. Atrás da colina se entra para o inferno e se cruza aqui o rio Aqueronte, há o barqueiro aqui, o Caron ou Caronte. E aí, logo a seguir, os que não estão batizados, que não verão a Deus, os luxuriosos, os glutões, os avaros, os pródigos. Depois tem outro lago, Estinge, onde se diz que, né, o Aquiles foi banhado por sua mãe
que o segurava, quando pequeno, pelo calcanhar, e molhou tudo, menos o calcanhar. Então, ele ficou invencível, menos o calcanhar. É o seu ponto fraco, por isso a expressão calcanhar do Aquiles. Depois há uma muralha, e depois, aí, passando a muralha, estão os hereges, mais um rio, o terceiro, o Flegetonte, a seguir os violentos, fraudulentos, os gigantes, Cocito e Lúcifer. Aqui estão. Então, vamos, né? Então, eu ia dizer, vem comigo. Não, não vamos com Dante e vamos com cuidado para passar de tudo isso aqui. Vão ser somente algumas cenas. Nel mezzo di camin di nostra vida. Tradução. Quando eu me encontrava na metade do caminho da nossa vida, eu me vi perdido numa selva escura e a minha vida não mais seguia o caminho certo. Ele faz uma lista de pecados em latim. São os pecados dele? Não, os pecados de todo mundo. Não há pecado original. Só Adão foi original porque não teve ninguém antes dele. O resto é tudo imitação. É o espelho da alma humana, capaz de misérias e grandezas, pecados e virtudes. Selva escura, eu estou numa selva escura, como é que eu saio dessa? E aí vai, ele vai entrar, aqui está o portão do inferno, o portal do inferno. E lá estava escrito, lasciate ogni speranza voi que entrai. Abandone toda esperança, vós que aqui entrais. E aí um engraçadinho aluno do Dante Alighieri pegou lá o grafite ou o spray e pôs essa frase aqui, né, na língua de Dante, né, dizer, todos vocês que entram aqui nesse colégio, deixai fora toda a esperança. É a piadinha que deve ser apagada logo, logo. Tem lá, o primeiro círculo do inferno, é o limbo. O que é o limbo? Vamos ver logo mais. Fulano está no limbo. É um estado de indecisão. Ali está Adão, Abel, Noé, Moisés. E também Homero, Horácio, Ovídio, Eletra, Enéas e Heitor, Tales, Euclides, Ptolomeu, Avicena e Galeno. E aí, olha uma frase luminosa dele: o mestre divisei do pensamento em meio à douta esfera, todos miram-no com fervor atento, Sócrates e Platão. Divisei o mestre do pensamento, quem é? Aristóteles. Então, ele encontra um grupo de poetas, aqui, poetas, de filósofos, conversa muito alegre aqui, muito, muito não podia ser, que é Platão, Aristóteles. Quem sabe Rafael se inspirou nessa reunião de filósofos para pintar seu afresco na Loggia do Vaticano, dos museus do Vaticano, aquela parede onde tem a escola de Atenas. Então, veja só, ele coloca aí uma porção de pessoas aqui, Adão, Abel, que foi morto, Noé, Moisés, Homero, Horácio, os grandes poetas, as grandes personalidades, né, do Enéas, que é a Eneida de Virgílio, está aqui, né, contemplado, de quem falamos há pouco. Né? Então, Enéas, Heitor, que morreu na Guerra de Troia. E olha só, o Tales, Euclides, homens da geometria, da astronomia, da medicina, mas ele coloca no limbo, não coloca no céu. Então, qual é a doutrina atual da Igreja? É que, de fato, Deus não vai deixar as pessoas sem julgamento. Vai ter. Não era uma doutrina de fé, nunca foi, mas era uma opinião teológica. Mas o fato é que a Igreja canonizou os santos inocentes. São pessoas, são crianças, cerca de 40, que morreram por causa da fúria de Herodes, que mandou degolar todos os meninos abaixo de 2 anos da região de Belém e sua comarca. Então, são considerados santos pela Igreja. E não tinham nem consciência, mas então morreram por Cristo. Então, esse tinha certeza de que foi para o céu.
porque foram tocados pelo mistério de Cristo, deram a sua vida por Cristo, meio sem saber. Então, Deus, em sua misericórdia, Deus é misericordioso. Então, como é que pode ser? Olha, Deus pode dar um instante de lucidez, não só para esses que nem às vezes que nem nasceram fruto de um aborto, de uma violência, morreram antes do uso da razão, morreram antes de Cristo. Dá um instante de lucidez, que é uma prova, e para que eles escolham, né? Céu ou inferno, né? Deus ou a si mesmo. Foi isso que aconteceu com os anjos, né? Os anjos tiveram uma prova. E Lúcifer, né? E Lúcifer se rebelou contra Deus na sua soberba. E ele quis ser igual a Deus, ou quis se salvar sem Deus. Eu mesmo com as minhas forças. Outros dizem que a prova foi ver Cristo homem acima dele, né, que era um anjo. Então, qualquer que seja a coisa concreta, Deus deu uma prova, né, e eles tinham toda a lucidez do mundo para que escolhessem. E uns escolheram a Deus e outros não. E Miguel e seus anjos, diz o Apocalipse, precipitaram no inferno a Satanás, a Lúcifer e seus anjos. Miguel quer dizer quem como Deus. Lúcifer, aquela luz brilhante. Então, alguns dizem que era o anjo mais perfeito. O que adianta ser o mais perfeito se é soberbo e não reconhece que diante de Deus ele não é nada? Então, a Moisés, né? Moisés não aparece para Cristo no Monte das Oliveiras, não, no Monte Tabor, aparece, né? Então, Deus o terá no céu, né? Então, a gente que essa certeza absoluta, etc., só saberemos depois, né? Que mande Moisés e Elias, que mande não sei. Não, Moisés e Elias estão lá, foram homens de Deus, né? E hoje a igreja fala do batismo de desejo, além do batismo de sangue. Aquelas pessoas que, se tivessem conhecido a religião cristã, teriam se convertido, ou que naturalmente fizeram o bem, esses têm o batismo de desejo. Se tivessem conhecido, então Deus dá um instante de lucidez, eles conhecem e aceitam, né? Então, Deus tem muitos caminhos para salvar fora o batismo, né? Nossa Senhora foi batizada? Pois é, né? E aí, os apóstolos foram batizados? Cristo não batizou. O batismo de João Batista não era com o qual se entrava na Igreja Católica. Então, Deus tem todos os seus caminhos e é misericordioso. Bom, a gente vai encontrando aqui na Divina Comédia rios, lagos, barqueiros, Letes, Estigia, Queronte, Cócito, Flegetonte. O rio Estige é a ira. Então, Flégias é o barqueiro que conduz numa barca Dante e Virgílio, né? Então, há Gregório de Matos, né? A Boca do Inferno, lá que fala e que tem uma língua afiada e fala também, né, em Barquemene em Barcomel, e também fala do inferno, de certa maneira, inspirado em Dante Alighieri. Aqui está o Caronte, é outro dos barqueiros, que essa vida de barqueiro não está nem aqui nem ali, está remando, mas não está sofrendo, já é algo. Né? E aqui Minos, né? Minotauro, o rei Minos, né? Na sala do julgamento, né? Ele vai julgar. Está aqui o Minos com a sua cobra, aqui, né? Como são as coisas. E vão aparecendo né, personagens até do Apocalipse, a prostituta, o gigante sentado sobre um monstro de 10 chifres e 7 cabeças, que pode representar a igreja ou também os eclesiásticos, né, os homens, às vezes os homens de uma maneira geral. Depois nós temos que os círculos no inferno variam de acordo com a gravidade. Então, isso na vida meio que é assim. Há uma gradação no bem e no mal. A gente pensa até nos bandeirantes, né? Há gradação, né?
ruins, péssimos, etc., outros. Bom, não vamos entrar nesse julgamento, mas só para dizer que, tanto no bem quanto no mal, nem é tudo branco ou preto, há muito cinza aí. E há pecados mais leves e pecados mais graves. Há grandes paixões e indivíduos. Mas no inferno é o reino do terror e do ódio. Lá não há amor, porque Deus é amor e lá não pode ver o menor resquício de Deus. Há risos sarcásticos, gritos de desespero, né? Cristo diz, né? Ranger de dentes, né? É, mexendo a boca e os dentes um contra o outro. A gente daí dessa obra veio o espetáculo dantesco, né? E ele passa para nós. Eu te preparei o prato. Toca a ti, leitor, comê-lo como possas. Vamos comer esse prato, meu Deus do céu. A editora Quadrante editou um livro que chamava-se O Diabo Hoje. Aí eu tinha um amigo que era assinante, ele recebeu o livro, ele virou a cara para o lado, depois deixou perto da entrada da casa, no móvel onde põe a chave do carro, todo dia. Putz, está ele aí, será que eu vou ler? E ficou assim, no embate, até que se resolveu e se animou a lê-lo. Então, pode ler, que não morde, a gente vai ver que é uma criação, mas que corresponde com outras coisas, com outros matizes, a uma realidade. Alguns castigos, né? Quais são os castigos no inferno? Lá no quarto círculo, são fulanos que estão movendo montanha acima sacos enormes de dinheiro e moedas, e depois isso cai para baixo, depois leva para cima e para baixo. E aí vai. Quem está de guarda é Pluto. Pluto, em latim, significa minerais, riquezas. Eschweg, um engenheiro minerador, teve aqui no Brasil, escreveu uma obra, Pluto Brasiliensis, as riquezas do Brasil. As riquezas, os metais. Né? E Plutão é o nome do planeta e desse Deus que está lá nas profundidades, junto com Vulcano, né? E revolvendo as entranhas da Terra para extrair esses metais, essas riquezas. O sétimo círculo, o Vale do Flegetonte, a violência, onde o Minotauro está ali de guarda, montando guarda. E as figuras dantescas, está aqui, nesse homem aqui, que segura a sua própria cabeça decepada do corpo. Haja imaginação. O oitavo círculo são os fraudulentos, violentos contra si mesmos que se suicidaram, os dilapidadores de bens, e esses são transformados em árvores, são os entes do Senhor dos Anéis. Né? São árvores que são seres humanos transformados, ou semelhantes. Hoje a gente tem que olhar de uma certa maneira diferente aí para os suicidas, porque a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas, todos os condicionalismos sociais, doenças psicofísicas. É Deus quem julga. Nós temos que rezar pelas pessoas e tomar as medidas para que isso não aconteça. Né? Grandes pessoas que a gente gostava, Elis Regina, né? Então, veio lá, ela cantava muitíssimo bem aqui, para quem não é da época, né? E eu vi, anos depois, o show, né? A apresentação dos últimos. E ela cantava, interpretava, tirando toda a alma. E na última canção, Serei Elis, bem feliz, ela chorava, ela chorou. E aqui eu disse, puxa vida, serei Elis bem feliz, porque não estava feliz. E a pergunta é, onde é que estavam os amigos? Onde é que estavam os amigos? O Jair Rodrigues falou disso, falou da droga, que tinham que achar um jeito de tirá-la dessa droga. E ele foi alvejado e criticado todo mundo porque falou da droga, que não se pode, mas a droga é um mal para as pessoas e leva a que se tirem a vida.
se quiséssemos fazer uma lista, iríamos ver, né? Um Elvis Presley, quantos artistas, quanta gente não morreu de overdose. Digo, não estou julgando ninguém, mas poderiam ter sobrevivido, poderiam ter cantado mais. A gente vê que não foram pessoas felizes. E o que a gente tem que querer como cristão é que as pessoas sejam felizes até o final de suas vidas e sejam felizes, muito felizes. Nono círculo é o lago Cócitus, traidores, Judas, Cássio e Brutus. Quoque tu, Brutus, todo mundo esfaqueando lá no Senado o Júlio César. Até tu, Brutus, que era meu filho. A Judeca e o Lúcifer, que está lá no fim, no último, e é o mais frio. É o mais frio de tudo. Veja, então, o inferno é quente? Não é. Quer dizer, pela posição no centro da Terra, deveria ser quente, mas o inferno de Dante é frio, devia estar no Polo Norte, né? Temperatura menos 40 graus. E o pior do frio não é o frio, é o vento. Está lá nos últimos dos infernos, tá? Qual molinque, né? Qual o moinho que as mãos movem. Lúcifer estava provocando um vento total. E aqui a gente vê aqui né, à direita da imagem, a meia altura, nós vemos Virgílio e Dante. Só que o Dante se esconde atrás do Virgílio para não pegar o vento. Devia estar frio mesmo. E muita gente enregelada. Se fosse na Terra, já teria morrido, né? Mas então se permite que eles vivam, né, para que sofram. Hoje há modernas teorias que não negam o inferno. O inferno existe, mas não tem ninguém lá. Você não tem ninguém lá porque Deus criou, só para amedrontar. Bom, mas se está todo mundo dizendo que ele não existe, ninguém mais tem medo, ninguém vai para lá, então toca a vida em frente. Um anjo é quem abre a porta para os círculos inferiores. Então, e agora, refletindo, né, sobre o inferno, o universo foi feito por Deus, e o universo e o inferno também, por um Deus que é justo e misericordioso. Deus conjuga os dois pratos da balança, a justiça e a misericórdia. E lá a gente vê que se estabelece finalmente a justiça, porque nesse mundo há injustos, gente que prejudicou os outros, que fez muitas maldades, e viver uma vida boa, cheia de dinheiro, que é alheio, etc. E é um grito, então, de todos os pobres, de todos os injustiçados, aqueles que têm fome e sede de justiça, os humilhados e ofendidos de Dostoiévski, né? E assim vai, né? E, então, Deus é justo e Deus respeita a liberdade do homem. Deus fala muito claramente, São Mateus, capítulos finais, para quem queira uma primeira referência, vai ver que está muito claro o porquê que se é condenado, o porquê que se não é condenado. Porque se fez as obras de misericórdia, porque se não as fez. Porque se olhou para o próximo ou não. Se fez o bem ou se fez o mal, ou se omitiu na prática do bem. Por mim se vai a cidade dolente, por mim se vai a dor eterna. A justiça inspirou o meu sublime artífice, fez-me a divina potestade, a suprema sabedoria, o primeiro amor. É dizendo que foi a justiça de Deus que inspirou a criação do inferno. Para que a gente livremente escolhe, está nas tuas mãos. Está aí o bem e o mal.